Olá, essa é a primeira aula sobre os casos reais dentro do capítulo da estequiometria. E aqui nós vamos trabalhar os reagentes em excesso e o reagente limitante. Excesso e limitante ocorre sempre quando não há um respeito à proporção dada pela equação do processo. Para que você possa entender, observe na tela aqui onde há 12 porcas e 5 parafusos. Numa conexão de 2 para 1, nós vamos verificar que tem duas porcas sobrando, duas porcas em excesso e os parafusos limitando as conexões. Nos processos químicos, excesso limitante deverá ser investigado sempre que forem fornecidas duas ou mais quantidades de reagentes, pedindo a quantidade de um produto. O reagente em excesso, ele sobra no final do processo, não participando da formação do produto. Já o reagente limitante, ele é a base de cálculo desse produto. E nos cálculos se percebe uma falta do limitante para consumir aquele reagente que está em excesso. Acompanhe agora um exemplo que ilustra esse caso de excesso limitante. Qual é a massa de sulfato de sódio, que é um sal, que pode ser produzida a partir de 147 gramas do ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio? Qual é a massa do reagente que sobra em excesso após a reação, dadas as massas atômicas? O primeiro passo é ver a massa da base necessária para reagir com 147 gramas do ácido que foram colocados para reagir. Então, pela estequiometria, nós temos uma proporção de 1 mol do ácido para 2 mols da base. 1 mol do ácido são 98 gramas, 2 mols da base, 80 gramas. Então, os 147 gramas do ácido exigem X gramas da base, que equivalem a 120 gramas. Ora, foram colocados para reagir apenas 100 gramas da base. Então, a base está limitando o processo a 100 gramas e, portanto, o ácido está em excesso. Invertendo o cálculo, agora nós vamos ver dos 147 gramas do ácido, o quanto que é consumido a partir de apenas 100 gramas da base. 98 gramas do ácido exigem 80 gramas de base e 100 gramas da base consomem Y gramas do ácido, que equivale a 122,5 gramas. Ou seja, dos 147 gramas de ácido colocados para reagir, apenas 122,5 são consumidos. Portanto, nós subtraindo dos 147 e 122,5, nós temos 24,5 gramas do ácido em excesso. O cálculo do produto é sempre feito com base no limitante ou na massa do excesso, do reagente que está em excesso, que foi consumida. Então, dos 147 gramas do ácido, apenas 122,5 gramas reagiram. E para a base, o total, 100 gramas, reagiram. Então, a partir da equação química balanceada, nós vemos que 2 mols da base produzem 1 mol do sal, porque o ácido ali nós temos uma massa que está em excesso. Vamos nos basear no limitante para calcular esse produto. 80 gramas da base produzem 120 gramas do sal, 1 mol do sal. 100 gramas da base podem produzir Z gramas do sal, que equivalem a 177,5 gramas. Finalizando o problema. Note que as massas reagentes, elas sempre obedecem à equação química balanceada, não importando as quantidades que são misturadas, e sim as quantidades que são definidas por essa equação química balanceada. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.